muito importante a gente trabalhar com panificadoras, gente. É um nicho de mercado maravilhoso, é um nicho de mercado que está em ampla expansão para os nutricionistas e para os consultores de alimentos de uma forma geral. E aí é um nicho onde a gente precisa de ter muito cuidado, porque padarias nós trabalhamos com produtos prontos para o consumo. E produto pronto para o consumo, a gente precisa de ter um rigor muito grande, porque muitas vezes a pessoa acaba de comprar e já vai comer. É diferente, por exemplo, quando a gente está pensando em um açougue, que a pessoa compra a carne e ela não pega, ela compra uma picanha e ela não sai dali com um pedaço de picanha, comendo um pedaço de picanha. Muito raramente, né, vão ter cortes, vão ter algumas preparações com carnes cruas, mas a maior parte das vezes a carne, por exemplo, vai passar por um processo, por um processamento. Já a padaria, a grande parte dos alimentos, ou todos os alimentos que a gente tem ali, já são prontos para o consumo. E quando a gente tem alimentos prontos para o consumo, é preciso ter um rigor ainda maior. Não que os outros não tenham, mas é que os controles dentro da padaria vão ser maiores. Nós vamos ter um número maior de controles de segurança de alimentos para a gente assegurar que aquele alimento está realmente seguro. Então, existem alguns aspectos muito importantes, como, por exemplo, o que a gente deve pensar quando a gente está trabalhando com consultoria na área em padarias. Nós vamos ter que pensar em alguns pontos básicos que eu separei aqui para vocês. Gente, vejam bem. Limpeza e higiene, controle de validade, fluxo de produção e os programas de segurança de alimentos que envolvem, por exemplo, desinsetização do ambiente, a qualidade da água que nós estamos usando para manipular os alimentos, os resíduos, como é o fluxo desses resíduos, como é o manejo dos resíduos, controle de temperatura, tanto de equipamentos quanto de alimentos, contratação de colaboradores. Então aqui nós vamos ver que a gente tem muitos processos para serem trabalhados dentro da panificadora. E eu quero aproveitar, eu vou tomar um gole de água e vou falar para você. Se você veio assistir essa live e não trouxe, gente, caneta, lápis, papel ou um gravador, aí você pegue agora caneta e papel para você colocar tudo que eu vou falar para você. Porque eu vou falar muita coisa importante aqui, gente. Muita coisa mesmo. Vocês vão ver a quantidade de atividades, de documentos, de processos que exige uma panificadora, uma padaria. Quer seja uma padaria fora, né, uma padaria mesmo em si, uma rotisserie, por exemplo, também encaixa, assim como as padarias de supermercados. Então, se você vai trabalhar em supermercado, eu sei que tem gente aí que já está com um contrato enorme de supermercado. Se você vai trabalhar em supermercado, então lá dentro também tem padaria. E os processos são os mesmos, tá? Então, pega o papel e a caneta. Gente, eu tô falando sério. Depois vocês vão se arrepender porque que não pegaram o papel e a caneta para anotar tudo que eu vou falar aqui. E, inclusive, para anotar as perguntas que vocês vão ter. Porque eu não acredito que vocês vão sair dessa live sem ter pergunta para me fazer. Uma coisa eu garanto para vocês. O que eu souber, eu vou responder. Agora, eu não sei se tudo que vocês vão me perguntar, eu vou saber responder. Mas o que eu souber, vocês podem ter certeza que eu vou falar aqui para vocês e vou responder com maior carinho. E aí, busquem então esse papel e caneta, porque hoje tem conteúdo para valer, como eu falei para vocês. As lives de 19 e 17 das quartas-feiras, elas agora são lives onde a gente vai trabalhar com processos de qualidade, processos de segurança de alimentos. Vão ser lives todas de conteúdo, vão ser mais aulas do que lives, tá, gente? Porque o que eu tenho aqui para falar para vocês é muita coisa de muito valor, tá? Então deixa eu tomar meu gole d'água enquanto vocês estão se ajeitando aí, né, para colocar. Inclusive eu acho até que na próxima live de quarta-feira vocês podiam fazer grupinhos aí com colegas,
Podiam pegar como é que chama? Estourar a pipoca para vocês sentarem, discutirem e aproveitarem melhor a live, tá? Porque realmente é conteúdo demais. Então, bora lá? Bom, hoje eu já comecei tão animada que eu não dei nem meu boa noite oficial. Então, bora lá, gente? Boa noite, gente. Está aberta a nossa live de hoje. A live que vai falar sobre controle de qualidade em padarias. E esse é um tema de extrema importância para nós que somos nutricionistas, nutricionistas consultores, RTs e também outros profissionais de outras áreas que trabalham como consultores dentro de padarias. Como nós sabemos que temos médicos veterinários, biólogos, pessoal da farmácia. Outro dia teve uma menina da farmácia aqui que me procurou, que me perguntou sobre isso. Técnicos, gente, biomedicina, é muita gente, muitos profissionais que trabalham nessa área. Porque realmente é uma área crescente onde cabe todo mundo, porque é muito lugar para a gente trabalhar. E aí pense agora em algum trajeto seu e pense se não existe alguma panificadora no seu trajeto onde você possa fazer uma prospecção amanhã. Pensa aí, porque hoje eu já vou te dar o caminho das pedras para você começar a sua consultoria em padaria. Então, amanhã, quando você enxergar na sua trajetória para o trabalho, para a academia, para a escola do seu filho, no supermercado que você for, já aproveita para fazer a sua prospecção de clientes para a sua consultoria. E aproveita e vai no Google e pesquisa panificadoras, padarias no seu bairro, na sua cidade. Faz uma listinha aí completa e ó, partiu 5K. Só de panificadora, se você quiser, você vai conseguir seus 5K aí, gente, num período recorde. E hoje eu vou te dar o caminho das pedras para você começar a sua consultoria em panificadora. Então, lembrando que panificadora é um lugar onde vai trabalhar com PPC, produto pronto para o consumo. Quando a gente tem produto pronto para o consumo, os nossos controles são maiores e tem que ser muito rigorosos. Dentre esses controles, anotem aí porque vão ter 4 grupos especiais. Primeiro grupo de controles, limpeza e higiene. Segundo, controle de validade. Terceiro, fluxo de produção. E quarto, programas de controle de segurança de alimentos. O que a gente pensa em limpeza e higiene, gente? Quando a gente fala nesse pilar limpeza e higiene dentro de panificadoras, nós vamos pensar nos equipamentos, em todo o ambiente daquela panificadora, em todos os utensílios que lá dentro tem, na higiene também dos alimentos e dos nossos colaboradores. Quando a gente pensa em controle de validade, que é outro ponto importantíssimo dentro de panificadoras, nós vamos pensar de controle de validade quando a gente recebe as mercadorias para verificar se essa validade está correta, quando nós vamos armazenar para a gente ter um controle rigoroso de armazenamento, quando nós estamos manipulando a mesma coisa, o controle de validade. Por quê? Porque a gente às vezes manipula algum produto, deixa ele aberto e aí nós precisamos de controlar a validade desses produtos fracionados. Dos alimentos prontos para o consumo, quando eles vão para distribuição, então eles vão para as gôndolas, para os balcões e também na validade dos produtos prontos para o consumo que a gente vai armazenar, que às vezes a gente vai vender congelado, resfriado, tá? Além desse segundo pilar, a gente já falou 2, vocês anotaram, gente? Limpeza e higiene e controle de validade. O terceiro é fluxo de produção. O fluxo de produção, você vai pensar o que é produzido nessa panificadora, o que é vendido nessa panificadora e quanto você tem de sobras. Isso é um ponto importantíssimo que a gente vai falar em uma outra live, que muitas vezes o consultor ou o nutri não se preocupa muito, mas que vai influenciar diretamente no controle de qualidade dos seus produtos e da padaria em si.
Conhecer o que se produz, quanto vende, quando sobra, é fundamental, gente, porque aí nós vamos conseguir dimensionar equipamentos, colaboradores e principalmente o armazenamento. Outra coisa muito importante saber disso é para você conquistar o seu cliente, porque quando você conhece isso, você começa a interferir, inclusive, na escala de produção. E isso, mas eu não quero falar disso hoje não. Hoje é controle de qualidade, mas é só para deixar uma pulga atrás da orelha aí de vocês, de que existem muito mais coisas por trás de uma panificadora do que a nossa vã imaginação imagina. E aí, gente, dentro do fluxo de produção também, nós vamos pensar como é produzido, aonde, em que bancadas são produzidos, em que hora é produzido, como o manipulador de alimentos está manipulando, quais são os controles de higiene que a gente vai ter aí, tá? Então falamos sobre 3 pilares, né? Limpeza e higiene, controle de validade, fluxo de produção. Agora vamos falar do 4º pilar. O 4º pilar são aqueles controles que eu chamo de segurança de alimentos. Por exemplo, o seu programa de desinsetização, o seu programa de controle de água, de potabilidade da água, de higienização de caixa d'água, o seu controle de temperatura, tanto de equipamentos quanto de produtos, a contratação de colaboradores, o manejo de resíduos. Então, tudo isso são programas de controle de segurança de alimentos que estão envolvidos no controle de qualidade da padaria. E aí, por conta disso daqui, a gente já entendeu que nós vamos ter muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo. E para que a gente alcance todos esses controles em excelência, a gente vai precisar de muito treinamento. Então tem um programa de treinamentos envolvidos aqui na panificadora que devem ser feitos com uma frequência muito maior e treinamentos muito mais efetivos, né, do que aqueles que a gente está acostumado a ver. A gente vai ter que ter muitas vezes treinamentos mão na massa mesmo, pequenos treinamentos, aqueles DDS, né, os nossos diálogos de segurança. Então são muito importantes dentro aqui do controle de qualidade da nossa panificadora. E aí, gente, falando já em treinamento, a gente já fala de cara em colaboradores, né? Me conta aqui, tem alguém nessa live que trabalha em panificadoras ou em supermercado que tenha panificadoras ou em situações parecidas, por exemplo, rotisserias, por exemplo? Tem alguém aqui que já é dessa área? Ou tem alguém aqui que já está com projeto, que foi chamado, que está fazendo proposta? Porque parece que tem gente aí que já está nessa modalidade aí até de fazer proposta para panificadoras, né? Conta aí para mim, gente, se tem alguém que já está dentro de panificadoras, como consultor ou como RT. Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque você, enquanto consultor ou RT dentro da panificadora, dos primeiros passos que eu te oriento você a tomar é trabalhar na questão da contratação dos colaboradores. Esse é um dos programas que eu considero um programa importante de segurança de alimentos. Por quê? Porque o colaborador de panificadora, gente, ele vai trabalhar diretamente com alimento pronto para o consumo. Então ele é um colaborador que você já precisa ter um olho assim bem clínico na hora da contratação. Ah, Ana, mas eu não faço contratação, lá onde eu trabalho tem um RH. Beleza, não tem problema. Você pode se convidar a participar do processo seletivo desses colaboradores, mas vai que de repente não dá por causa da sua carga horária ou a empresa não permite. Eu sugiro que você já faça um roteiro para quem vai contratar esse colaborador, gente. Por quê? Porque esse colaborador,
ele precisa ser observado desde o momento que ele entra para fazer a entrevista. Então você já pode colocar alguns pontos importantes para o departamento de RH verificar. Por exemplo, esse colaborador, ele não é bem vestido, mas ele precisa de ser bem vestido, com roupa chique, nem de marca, não é isso que eu tô falando. Mas a roupa dele está bem apresentável, mesmo uma roupa simples, gente, uma roupa humilde, ela tem que estar bem apresentável. A gente olha, inclusive, as golas, eu dou uma olhadinha, eu costumo dar uma olhadinha assim, de soslaio, sabe? Nas golas, para ver se não tem aquelas marcas de sujeira, porque quando a roupa é mal lavada, gente, as golas ficam sujas, as beiradinhas assim da manga fica suja. Eu observo também se esse colaborador tem muito tique nervoso, se ele é daquele tipo que toda hora tá coçando a cabeça, o ouvido, o nariz, se ele se coça, se ele fica se encostando, se ele é muito inquieto. Eu observo se ele está com um cheiro agradável, porque tem outra coisa também, gente, roupa mal lavada, ela dá um cheiro desagradável no ambiente. Em algumas situações, vocês acreditam que às vezes eu até coloco assim alguma coisa para servir ali, se ele quer comer alguma coisa, para eu ver se ele pega, deixa o guardanapo, ou vejo se ele pede para ir ao banheiro para higienizar as mãos. Eu vejo questão de barba, as mulheres se já estão com a unha muito grande, pintada, se já tem piercing, muito adereço, né? Se anda muito maquiada. Por quê? Porque um colaborador que vai estar menos propenso a adequar-se às condições que uma panificadora exige. Então, ali mesmo, no momento da contratação, eu já vou olhar tudo isso. E se não for eu que for olhar, eu já vou deixar ali um roteirinho para o pessoal do RH, para que eles possam ter essas noções básicas aí. Gente, outra coisa que eu tenho por hábito também é aplicar um treinamento que eu chamo de treinamento de integração, principalmente em supermercados, onde a rotatividade é muito alta e a gente tem uma troca de colaboradores muito grande. Então, quando os colaboradores... Mas isso eu faço em qualquer tipo de empresa, tá, gente? Mas eu aprendi a fazer isso, eu vi a necessidade disso trabalhando em supermercados. E também supermercados têm panificadora, né? Mas o que eu quero falar para vocês? Eu já faço um treinamento de integração, gente, ele é básico, ele é uma folha só. Naquele treinamento de integração, eu já falo tudo que é, eu já rezo como é que fala? Reza, como é que é? Eu já falo tudo que ele precisa de ter. Olha, para trabalhar aqui na nossa panificadora, você não pode vir de maquiagem, você não pode vir de barba, você não pode ter unhas compridas, tem que estar sempre curtinha, sem esmalte, você vai ter que usar o uniforme assim, assado. Eu já falo a real, sabe por quê, gente? Muitos colaboradores nem voltam no outro dia, porque eles falam, nem vou naquele lugar, porque lá tem muito tititi, e aí eu não vou voltar lá não. E isso economiza para o dono do estabelecimento. Por quê? Porque às vezes a gente recebe o colaborador e espera aí, não, tem um treinamento de boas práticas marcado lá para o final do mês, ou daqui 15 dias, ou daqui 3 meses, e ele não recebe orientação nenhuma. E aí mora um grande perigo. Às vezes o colaborador que podia ser bom fica ruim, porque não recebeu logo de cara um treinamento. Então, esse é um dos primeiros controles que eu faço aqui para a padaria, tá? Que tá lá dentro do programa de controle de segurança de alimentos. Lembra que eu falei dos 4 pilares, gente? Limpeza e higiene, controle de validade, fluxo de produção e programas de controle de segurança de alimentos? A contratação é o primeiro. Bom, depois disso tem um ponto muito importante. Eu queria muito falar sobre tudo isso, gente, mas a live vai ser impossível, é muita coisa. Então eu quero falar hoje para vocês dos pontos que eu considero mais importantes. Falar nisso, ninguém me respondeu, gente. Não tem ninguém aqui que já está trabalhando em panificadora? Conta aí para mim. Ou põe um joinha aqui sim, ou põe um joinha aqui não, para baixo. Só para vocês participarem um pouquinho comigo, eu entender o público para o qual eu tô falando, tá?
Então me dá um feedback aí e me contem se as coisas que eu vou falando aqui vai fazendo sentido para vocês, tá? Que jeito que vocês me contam isso? Botando uns coraçõezinhos, botando uns joinhas, colocando concordo, não concordo, não é bem assim. Ou Ana, tem uma dúvida, tá? Vão me contando, gente, que eu quero que essa live realmente vale a pena para você. Porque para mim valeu muito a pena preparar essa live, gente. Vocês sabem que eu não venho para live sem preparar. Aqui, olha, pra vocês terem uma ideia, gente, a Bela não tá trabalhando. Olha aqui minha preparação de live de hoje. Olha quantas folhas, gente. Eu preparei 1, 2, 3, 4, 5 folhas, tudo que eu escrevi. Por quê? Porque eu comecei a pensar e falei, gente, é tanta coisa e é tão interessante, eu preciso contar o máximo de coisas para os meninos. E fui estudando mesmo, fui a fundo aqui. E aí, gente, o nosso segundo pilar, ou primeiro, como queiram, né? Porque a gente já falou ali do treinamento, falamos da contratação do pessoal, e aí agora a gente vai falar sobre limpeza e higiene. E quando a gente fala em limpeza e higiene, foi como eu falei no começo, gente. Tem limpeza de equipamentos, obrigada pelos corações, obrigada. Olha, gente, ainda não tem ninguém trabalhando em panificadora. Vocês são consultoras? Se vocês são consultoras, gente, já tá na hora de amanhã passar na porta da panificadora e se apresentar, tá? Quem tá no 5K já sabe, já tá correndo atrás do seu primeiro cliente para tornar-se um Nutri-Diamante, né, gente? E aí a gente tem, então, limpeza de equipamentos, limpeza de utensílios, de ambiente, higiene de alimentos e higiene de pessoas. Bom, quando a gente fala em limpeza e higienização, é bom lembrar que a gente tem 3 tipos de limpeza. A limpeza geral, a limpeza intermediária e a limpeza concorrente. Todo mundo já ouviu falar das 3 limpezas? Geral, intermediária e concorrente? Porque eu vou confessar para vocês que eu fui conhecer limpeza concorrente um bom tempo depois que eu já atuava como nutricionista, consultora. Eu não sabia o nome da limpeza concorrente, eu não sabia que ela chamava concorrente. E para que a gente tenha limpezas funcionando bem, com eficiência, gente, é preciso que nós tenhamos um cronograma de limpeza. E esse cronograma de limpeza, ele tem que ter frequência e escala. Olha aí, gente, o pessoal não conhecia limpeza concorrente. Vão pensando aí, gente, o que vocês acham? Vão dando palpite aí para mim do que vocês acham que é concorrente. Então, pensem que um programa de limpeza de panificadora é importante que você determine a frequência. O que é frequência, gente? Quantas vezes? O número de vezes. Então, a frequência de limpeza de uma maceira, por exemplo. Ou seja, quantas vezes a maceira vai ter que ser limpa? No dia, na semana, no mês, não sei. Aí a gente vai montar. Então, a gente tem frequências de limpeza diária, tem frequência de limpeza semanal, às vezes a gente tem quinzenal, às vezes tem até mensal, semestral, tá? Mas é importante que você determine a frequência de limpeza. Isso é fundamental. O segundo, gente, que você determine as pessoas que vão limpar, a escala. Então, frequência de limpeza é uma coisa, escala é outra coisa. Tudo isso são documentos que tem que estar ali feitos, pregados na parede, para os seus colaboradores verem e saberem. E além disso, você vai montar com certeza, para facilitar para você e para eles, as instruções de trabalho de limpeza. Então você vai fazer instrução de trabalho, instrução de limpeza de piso, de parede, de maceira, de máquina de frios, de tudo você vai fazer instrução de limpeza. Ana, mas isso vai dar muito trabalho. Ah, lógico que vai dar trabalho mesmo. Mas a gente não quer, não é trabalho? Você não quer, não é trabalhar? Você não quer entrar num lugar e se sentir valorizada, produtiva? Então, gente, vamos arrumar trabalho. E olha, eu vou te contar que apesar de dar trabalho, dá um sossego pra gente lá na frente muito grande.
Porque quando você já tem todas as suas instruções de trabalho, fica mais fácil você treinar seus colaboradores, tá? Pode ser POP e pode ser instrução de trabalho. Eu falo instrução de trabalho quando eu faço uma coisa bem simples para pregar para os meus colaboradores. E POP é aquilo que vai ser anexado, a instrução de trabalho também é anexada no manual. Mas o POP é o procedimento operacional padronizado, é um documento que normalmente ele é muito mais técnico do que uma IT. Então a gente tem POPs e tem ITs. Qualquer dia desses eu vou fazer uma live falando sobre isso, tá? Então e aí também vamos arrumar trabalho, vamos fazer as ITs e os POPs também. E depois disso tudo, gente, vamos fazer os registros, né? Então, registro de limpeza. Todos os registros que a gente tem de limpeza geral, da limpeza intermediária, é muito importante e às vezes até da limpeza concorrente. Eu não esqueci, já vou falar para vocês o que é a limpeza concorrente. Até agora ninguém adivinhou, né, gente, o que é a limpeza concorrente. Mas entendendo então, o que é a limpeza geral? A limpeza geral é aquela, gente, que normalmente a gente vai fazer uma vez por semana, né? Então, habitualmente, a gente faz a geral uma vez por semana. E essa limpeza geral é aquela limpeza que vem de cima para baixo, tá? Limpando luminárias, limpando as paredes, limpando o piso, limpando todos os equipamentos, limpando tudo. É a limpeza geral. Ela deve ser registrada, tá, gente? Com data, assinatura. Então, você vai ter que fazer uma planilha de registro. A limpeza intermediária é aquela limpeza que você vai fazer entre turnos, por exemplo, que normalmente é feita 2 vezes ao dia. Na troca de turnos ou em alguns períodos específicos onde você tem uma grande produção. Muitas vezes a limpeza final é também chamada de terminal, né, que é a do último turno. Então são aquelas limpezas intermediárias. Elas não chegam a ser a limpeza geral, tá? Mas é aquela limpeza que vai deixar o ambiente limpo, os equipamentos todos limpos, as bancadas limpas, tá? E chegou a hora da limpeza concorrente. O que é a limpeza concorrente, gente? É aquela limpeza que a gente faz mesmo quando a gente está manipulando. Ela chama concorrente por isso, ela concorre com a manipulação. Tem situações que nós precisamos fazer limpeza. Por exemplo, quer ver? Uma coisa muito importante que eu sempre me preocupo demais, gente. Máquina de frios, de fatiar frios. Gente do céu, isso aí é um problema muito grande. Por quê? Máquinas de fatiar frios, para começar da quantidade. Eu não sei quem contou que em lugares, rotisserie, panificadoras, frios mesmo, fiambreria, tem que ter uma máquina de frio só. Máquina de frio, gente, tem que ser pelo menos 2 máquinas de frios, de fatiar frios. Uma onde você vai fatiar os produtos derivados do leite e outra que você vai derivar os produtos derivados de carne. E aí, lógico que você vai ter que ter limpeza concorrente. Independente se você tem 1 ou 2, a cada 4 horas, no máximo, é indicado que você faça uma limpeza dessas máquinas de frios. E normalmente, como é que é feito a limpeza concorrente? A limpeza concorrente nem sempre vai ser feita com bucha, com sabão, com nada disso, tá? Justamente porque ela tá ali no período de manipulação. Essa limpeza que eu acabei de falar, que é a limpeza com sabão, detergente, ela é uma limpeza que normalmente é intermediária, tá? Entre as trocas de turnos, por exemplo. Mas a fatiadora, por exemplo, você vai pegar um Perfex limpo, tá, gente? Porque tem gente que fica juntando um monte de Perfex. Então, você vai pegar um Perfex limpo, embeber em água e limpar as partes, especialmente as partes que entram em contato com o alimento. Por exemplo, no caso da fatiadora, você vai ter ali a bandeja
né? Aquela bandeja de apoio onde você coloca o frio, o embutido. Você vai ter o disco de corte. Você vai ter aquela parte de apoio para quando você fatia, a fatia cai. Então, esses lugares são lugares que realmente precisam ser limpos várias vezes ao longo do dia. Eles estão em contato com os alimentos ali. Então, você embebe o Perfex em água. Depois, você vem com outro Perfex seco e limpa, especialmente tirando todos os resíduos. E aí, dá uma borrifada com álcool 70. Isso é um tipo de limpeza concorrente. Ficou claro, pessoal, nossa limpeza concorrente? Deu para vocês captarem aí e já lembrarem de quantas limpezas concorrentes vocês têm aí nos serviços de nutrição e alimentação de vocês? Deu certo? Ficou claro aí a limpeza concorrente? Bora lá, né? Então, gente, quando se fala, me contem se ficou claro, hein, gente? Me contem se essa live tá boa. Falem aí pra mim, gente, se essa live tá acrescentando alguma coisa pra vocês. Please, por favor. Aí, gente, já pegaram a caneta, estão anotando tudo que eu tô falando, né? Olha só. Então, aí entra toda essa questão da limpeza. Vocês observaram o quanto de trabalho que a gente não vai ter aqui? Pensa bem, a gente tem que montar a escala de limpeza, a gente tem que montar a frequência de limpeza, a gente tem que fazer instruções de trabalho para tudo, a gente tem que fazer POP, a gente tem que dar treinamento de tudo isso e tem que montar as planilhas de registro. Olha só, gente, o tanto de coisa que tem para fazer só quando a gente pensou na parte de limpeza e higiene. A Bela disse, imagine uma pessoa com alergia à caseína comendo um embutido que foi cortado em uma com resquícios de lácteos. Imagina. Imagina o risco que a gente tem, não é mesmo? Olha o Paulo, pelo menos aqui em casa é assim, vai sujar, mas tem que limpar. Exatamente, sujou, limpou, né, Paulo? Isso mesmo. Aí, gente, quando nós pensamos em tudo isso, a gente já viu aqui o tanto de trabalho que nós temos. E aí é por isso que tem que existir um plano de trabalho, um planejamento mínimo. Senão você fica perdida dentro de tantas informações que você precisa de ter aí na sua rotina de trabalho dentro de uma panificadora. Agora, gente, outro ponto importantíssimo que eu quero falar com vocês é sobre as validades de alimentos. Controle de validade dentro das panificadoras. Por que é tão rigoroso e isso é tão importante? Primeiro, porque nós vamos ter produtos prontos para o consumo. Segundo, porque dentro de panificadoras nós temos muitos alimentos fracionados, gente. A gente pega, quantas vezes você abre ali uma lata de leite condensado e guarda, você abre um pacote de pré-mistura e não usa toda e guarda, você tem a margarina, você tem a farinha de trigo, você tem inúmeros produtos. Panificadora, quando você entra dentro, você fala, meu Deus, é coisa demais que tem aqui dentro, e é mesmo. E tudo isso precisa de ter o que, gente? Etiqueta de validade. É preciso ensinar nossos colaboradores a terem o hábito de etiquetarem os alimentos fracionados que vão para dentro da geladeira ou que não, mas que foram parcialmente utilizados. Então é aquela velha etiqueta, aberto em, válido até. E eu sugiro para você que vai trabalhar em panificadora que você faça, para ajudar os seus colaboradores e ajudar você indiretamente, uma tabela de datas de validade. Por quê, gente? Porque tem muitos alimentos que têm datas de validade diferentes. E às vezes a gente vê nossos colaboradores colocando ou tudo 30 dias, ou tudo 60 dias, ou tudo 3 dias. Então eles colocam de cabo a rabo. E não é assim.
Então, é bacana que você faça a sua tabelinha ali específica para os seus colaboradores e deixe ali pregado, fixado, que você treine bem quem vai fazer o controle de validade, que você passe em revista, verificando tudo isso com frequência, tá? Que você faça retreinamentos e, se necessário for, você troque as pessoas, porque isso é um ponto importantíssimo. É passível de multa caso a fiscalização chegue, né? Que você tenha ali aquele alimento sem etiqueta ou com etiqueta com validades erradas. Então, esse é um ponto que eu quero atentar muito com vocês. Outro ponto importante dentro de panificador é o controle de temperatura. O controle da temperatura dos seus equipamentos, os equipamentos de armazenamento, de refrigeração, de congelamento, os que estão lá na frente, né, de vendas, os balcões de distribuição, tanto os quentes quanto os frios. E mais importante do que ficar anotando na planilha é entender o que você vai fazer ou o que está acontecendo quando um equipamento não está dentro da temperatura adequada, certo? Porque às vezes, gente, você fica só ali anotando ou pede para o seu colaborador anotar, mas você não faz nada a respeito. Você simplesmente passa batido. Aí esse não é o nosso papel, gente. Eu tenho que contar para vocês que o nosso papel é ir a fundo e descobrir por que esse equipamento está dando essa temperatura errada? Por que está ficando mais alto? Por que está ficando mais baixo? Às vezes os colaboradores mesmo modificam lá o termostato da temperatura, do quanto tem que ficar. Às vezes, eu já vi em alguma situação que eu perguntei o que tinha acontecido. A temperatura era muito quente, tinha que ficar naquela temperatura alta, e o pessoal dizia que as bandejinhas estavam derretendo dos alimentos que ficavam ali. A gente tinha então o quê? Quando você começa a pesquisar, você vai falar, poxa, então eu tenho que falar com o departamento de compras, tenho que falar com a gerência, porque esse equipamento, aliás, essa bandejinha não está correta. Deixa eu ver o que a Aya disse. Como fazer nos carrinhos de pão? Posso colocar validade na porta do carrinho de 24 horas? Pode. Você pode colocar ali que os pães que estão ali são válidos por 24 horas e você pode escrever o procedimento deles, né, dizendo que não fica pão de um dia para o outro, tá? E, gente, tem uma coisa muito importante que eu falo em validade de produtos, que é não deixar para trocar... peraí, deixa eu começar do início. Além da validade dos produtos internos, a gente também tem que ficar atento para os produtos que estão lá nas gôndolas de venda, tá? Porque a gente tem uma grande produção de produtos internamente e aí muitos vão para a área de vendas. E vocês sabem que os produtos que a gente produz dentro da panificadora, eles só têm de 3 a 5 dias de validade, no máximo 5 dias. Então, a gente precisa de um controle rigoroso mesmo de validade. E aí, eu já fiz essa sugestão, gente, para gerentes, por exemplo, que eles às vezes... aloquem, né, colaboradores de outros setores até para nos ajudar nisso. Por quê? Porque é muita coisa para verificar a validade. E tem uma coisa, gente, que acontece que apesar de, às vezes, a gente não acreditar, mas tem cliente que vai lá e vê que o pão, aquela quitanda vai vencer amanhã, ele coloca bem escondidinho, porque amanhã ele volta para pegar aquela quitanda e falar assim, olha, a quitanda tá vencida. E aí o seu supermercado, por exemplo, a sua panificadora faz parte daquele programa, né, de olho na validade, o que você é obrigado a fazer? A dar para o cliente. Isso quando ele não quer sabotar o local, né, e falar que o local tá vendendo alimentos vencidos. Então a minha conduta em supermercados é a seguinte, em supermercados e em padarias, né, padarias de supermercado e padarias, é a seguinte: verificar à noite quais são os alimentos com vencimento para o próximo dia para já retirar na véspera. Não esperar amanhecer, porque o risco de algum cliente pegar alimento vencido ali pode ser grande e ruim, tá? Então a validade é uma coisa muito delicada dentro das nossas panificadoras, tá, gente? Tem uma coisa que eu me esqueci de falar para vocês lá na limpeza, gente.
A limpeza de panificadoras tem um negócio que o povo acha que as formas, por exemplo, tem que ser pretas. Já viram isso? Não, Ana, se eu tirar esse preto aqui faz parte. Se tirar o pão não fica bom. Se tirar a quitanda não fica boa. Entendeu? O forno, a esteira de pães. Já viu aquela esteira? O pessoal deixa pretinha, pretinha. Gente, vocês sabem o que é aquilo ali? Aquilo ali é gordura carbonizada. Sabia disso? Gordura carbonizada. E aí, muitas vezes você não vai conseguir tirar numa lavada só, não. Muitas vezes não, mas eu quero falar para vocês que existem produtos específicos, tá? Tem empresas que tem, como a Start, a Diversey, por exemplo, elas têm produtos chamados descarbonizantes, tá? E aí os produtos descarbonizantes vão ser apropriados para limpar utensílios e equipamentos de panificadora. Então não fiquem dentro de panificadora, gente, trabalhando com detergente neutro comum e só, tá? E água sanitária, por exemplo. Não, é preciso trabalhar com produtos específicos. Então, às vezes, você vai ter que fazer um bom trabalho de convencimento junto com o dono para que ele compre. Os produtos não são caros desde que você faça a diluição correta e ele vai verificar realmente o quanto aquilo é importante e você também pode solicitar treinamentos para essas empresas, é sempre muito bom para completar o seu treinamento. Então são coisas que você pode fazer lá dentro da sua panificadora. E gente, quase que fechando aqui a nossa live, tem um controle que eu gosto demais de falar para vocês, que é muito, 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 muito importante dentro de panificadora, que é a desinsetização. Gente, panificadora dá barata demais. Dá muito inseto, dá muita baratinha. Sabe aquela baratinha miudinha que o pessoal fala até que é bebê, como é que fala? Como é que fala, gente? O inseto que acabou de nascer, que é filhote, sei lá, uma coisa assim. Não, não é, gente. Tem uma baratinha que hoje eu estava estudando sobre ela. É aquela baratinha miudinha que é uma praga mesmo, controle de pragas, né? É uma praga aquela baratinha. Gente, aquela baratinha, ela tem um nome super interessante, ela chama Blatella germanica, até anotei que eu achei muito interessante essa história que eu vou contar para você, uma curiosidade das baratas. E a Blatella germanica é aquela baratinha miudinha, rapidinha, que ama morar em ambientes sujos de panificadora, com restos e sobras de alimentos, e eu vou contar para vocês já já por quê. E aí, gente, o programa de desinsetização, ele vai ser muito importante, mas lembrem-se, não adianta programa de desinsetização sem limpeza rigorosa, tá? Porque eles não vão conseguir vencer, até porque praga, a gente não extermina elas, a gente não acaba com elas. As pragas são controladas, a gente controla pragas, mas não acaba definitivamente com elas, tá? Por isso que é muito importante você ter uma empresa realmente idônea e com capacidade técnica para fazer a sua desinsetização. E lógico, e conscientizar seus colaboradores para fazer uma excelente higienização, limpeza, porque senão vocês não vão conseguir combater essas pragas e não vão conseguir controlá-las, tá? E quando eu falo de empresa idônea, tem algumas dicas que eu quero dar para vocês. Gente, essa live tá cheia de dicas. Vocês estão anotando, né? Tá lotada de dicas. Olha essa dica que eu quero dar para vocês aqui sobre empresas de desinsetização. Não é qualquer empresa, como eu falei para vocês, tá? Cuidado com aqueles famosos, o pessoal chama em alguns lugares de Zé Bombinha, né? Que é como se ele tivesse aquela bombinha assim, de tão ruim que ele é, que é como, sabe, quando eu era criança, tinha um tal de bombinha de Fleet. À noite tinha muito inseto, pernilongo, essas coisas, aí minha mãe batia, tinha o veneno, não tinha era caro demais esses de aerosol, essas coisas, não sei nem se tinha também. Aí comprava o veneno, diluía o veneno, punha nesse negocinho e fazia batia assim na casa inteira, chamava de Fleet. Então, aí tem os famosos Zé Bombinhas, as empresas Zé Bombinhas, né? São essas tipo Fleet.
Mas quando vocês forem contratar uma empresa, participem, gente. Quando eu falo vocês vão contratar, é lógico que é o dono que vai contratar. É lógico que é o dono que vai contratar o colaborador, o empregado, o RH. Participa do processo. Faça-se vista, faça-se importante lá dentro. E aí, se você estiver participando do processo, o que você vai falar, gente? Importante, essa empresa tem alvará sanitário? Queira ver, solicite, veja se está em dia. Essa empresa tem responsável técnico? Esse responsável técnico, ele está com o alvará dele atualizado também? E quem que pode ser responsável técnico, gente? Olha, pode ser um engenheiro agrônomo, pode ser engenheiro químico, pode ser médico veterinário, pode ser engenheiro de alimentos, mas tem que ter o documento de anotação de responsabilidade técnica atualizado. Pergunte se ele vai fazer um plano de trabalho lá na sua panificadora, ou seja, se ele vai ter um serviço de monitoramento integrado de pragas e vetores. Como é que ele faz isso? E muito importante, veja como é que ele se comporta logo de cara. Por quê? Uma empresa séria, ele não vai dar um orçamento de cara. É igual um consultor. Um consultor, para dar orçamento, ele tem que conhecer o lugar. Ele tem que ver os setores, ele tem que ver o grau de severidade, riscos que tem ali, quantos colaboradores tem. A mesma coisa uma empresa de controle de pragas. Ela tem que entrar, ela tem que te fornecer um relatório de não conformidades, aquele nosso RNC, ela tem que te falar onde que tem mais risco, se algum lugar precisa de reforma, ela tem que te apresentar alguma coisa. Isso é uma empresa séria, tá, gente? Fica a dica aí para vocês participarem desse processo de escolha da empresa que vai cuidar do controle de pragas e vetores para vocês. E aí, gente, importante, uma empresa dessa é que vai conseguir combater aquelas famosas blatelas germânicas e outras baratas e outras pragas. Porque uma empresa dessa, ela vai trabalhar com diversos produtos, ela vai lá avaliar junto com você, verificar o que está acontecendo, caso não tenha sido efetivo, né, a situação que ele fez, né, o controle que ele tenha feito. E a curiosidade que eu queria falar para vocês da blatela germânica, que é a tal da baratinha miudiquinha, gente, é que ela, coisa mais engraçada, assim, curiosa que eu achei, a blatela germânica, ela, quando ela recebe o sêmen do macho, né, a fêmea, ela não fecunda imediatamente. Ela guarda o sêmen do macho e ela guarda para ir fecundando gradativamente. Olha, gente, olha que louco. E quando é que ela vai fecundar? Quando tiver água e alimento suficiente para aquela ninhada, entre aspas, que eu não sei como é que chama de inseto. Ai, chega a me dar agonia, só de pensar. Mas ela vai guardando esse sêmen e vai, então, fecundando ele gradativamente de acordo com o que ela tem de comida e de água. E ela demora, desde o momento que ela nasce, para fecundar. E é só uma vez, tá, gente? Por isso que ela só precisa desse um macho, porque ela junta tudo, depois ela tem uma vida pequena, né, curta. E aí, gente, ela em 28 dias, menos de 30 dias, ela já está fecundando, ela já está pronta para se proliferar. E aí, por incrível que pareça, as baratas, elas parem até depois de mortas, porque elas ficam ali dentro, guardadinhas, as baratinhas ali dentro, guardadinhas, dentro, esqueci o nome, e aí o veneno não chega nas baratinhas. Então, quando ela morre, aí ela solta aquela bolsa cheinha de baratinhas. As baratinhas se alimentam da própria mãe e sabe quantas baratinhas nascem a cada vez, gente? Em torno de 50. Então, vocês imaginem que loucura que é essa história de barata dentro de panificadora. Por isso eu falo para vocês, não deixem juntar sujeira, gente. Não deixa para fazer limpeza amanhã. Faz hoje, assim que terminar. Tira todo o lixo, não fica esperando a lixeira encher, sabe? Não, faz uma retirada, faz um manejo de resíduos pensado, estratégico.
À noite, no final do turno, retira tudo, lava a lixeira. Tem gente que pensa que não vai lavar a lixeira, gente. Tem gente também que pensa que chão de panificadora não pode lavar. Eu já escutei isso demais. Lixeira tem que ser lavada também, não na área de produção, na área externa. Deixa ela virada de boca para baixo. No outro dia você coloca os sacos, tá? A limpeza concorrente, por mais que você olhe e fale assim, ah, Ana, não vai adiantar eu limpar. Vai adiantar. Vai diminuir a carga de contaminação, tá? Então, gente, é muita coisa que a gente tem que olhar, que a gente tem que ter cuidado dentro de uma panificadora. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho, gente, disso tudo. Porque, olha, eu preparei, eu tinha muito mais coisas para falar, mas realmente não tem tempo, né? Daqui a pouco eu vou ser cortada. E eu fiquei muito feliz em preparar essa aula. Juro para vocês que quando eu comecei a montar essa aula, eu não pensei que eu ia ter tanto conteúdo para passar para vocês, tantas dicas importantes, e que para mim fosse ser tão valioso estudar de novo, né? Porque a gente acaba vivendo ali na prática e é diferente quando você vai montar um roteiro para alguém, para você dar uma aula. Então, eu espero demais que você tenha aproveitado, gente, que você tenha anotado tudo isso, que você tenha visto quanto de trabalho que você tem, que você tenha sentido empolgado em procurar a panificadora que você compra o pão e oferecer o seu serviço. E olha, lembra, ali você não precisa oferecer da primeira vez. Faz aquela parte que eu falei para vocês, aquela abordagem, sabe? Pergunta, começa assim aquele namoro com seu cliente. Vocês estão vendo o tanto que nós somos importantes lá dentro? O quanto a gente pode diminuir os riscos de problemas de saúde para a população, para os nossos vizinhos, para a nossa família? Gente, nós somos importantes demais nas empresas. Não vamos deixar essas empresas sem nós, não. Vamos ficar junto, vamos pregar nessas empresas. Elas precisam muito da gente, eles não sabem, gente. Inclusive, quero contar uma coisa para vocês que está acontecendo lá no Nutri 5K, que a gente fez uma tarefinha essa semana. Gente, tá tão bom, eu tô amando tanto o curso, tá maravilhoso. Mas aí a gente fez uma tarefinha e eu instiguei as meninas num desafio. E eu instiguei as meninas e instiguei a mim mesma. Vocês sabem que a minha empresa chama Atento e que eu tenho um Instagram, né? E que eu não posto com muita frequência porque eu tô vindo muito mais aqui pro domínio conversar com vocês. Mas eu resolvi entrar no desafio com as meninas e desde ontem tô postando regularmente e eu vou começar a falar bem para os donos dos estabelecimentos a linguagem deles, aquilo que eles precisam ouvir para que eles nos contratem. E aí eu convido vocês a irem lá na Atento, conhecer um pouco e verem lá o estilo que eu falo. Lá eu falo um pouquinho diferente, vou falar bem diferente daqui um pouco. Daqui uns dias vai começar a ter live lá na Atento. E aí é live focada para o nosso futuro cliente. Não vai ser live focada para Nutri nem consultor, tá? Vai ser outro tipo de live. Por isso que eu já tô me preparando, porque eu nunca fiz live desse jeito. Vai ser as primeiras vezes daqui a pouco. Mas eu quero ficar craque, né, gente? E só fica craque, só aprende quem faz, quem põe a mão na massa. E eu convido vocês para colocarem a mão na massa e treinarem seus colaboradores, ensinarem a limpar, correrem atrás de técnicas, irem atrás de contratação de gente boa e muito, gente, irem atrás dos nossos clientes. E venham para o Domínio Nutrição, tragam mais colegas, vamos formar uma corrente de profissionais imbuídos de um único sentimento: levar segurança de alimentos para o Brasil, porque é isso que a gente quer. Ser reconhecido, valorizado como profissionais de excelência que nós somos. Bela, obrigada, que bom que vocês gostaram. Daiane, Rayane, Paulo, que bom, gente, eu adorei também estar aqui com vocês. E encaminhe essa live para um colega que vocês acham que está merecendo, precisando ouvir, tá bom? Beijo, gente. Hoje é quarta-feira, amanhã vai quintar, dia de TBT, já pré-véspera de sexta.
Eu espero que vocês tenham uma maravilhosa restinho de semana. Fiquem com Deus, um beijo muito grande.